Essa semana nós vamos concluir a leitura do livro do Rinpoche, A Vida em Relação à Morte. E a gente estava com os pais do Lama Yeshe espiritualizados e praticam catolicismo. Eles praticam catolicismo, mas também tem uma mistura de espiritismo também. E eles estão assistindo um programa no TV Record chamado Gênesis. O Gênesis é uma novela que acompanha a história da Bíblia, do Testamento Velho. E como a Lama Yeshe estava com eles lá, esses dias ela também assistiu com eles. E ontem à noite ela pediu para mim assistir junto, porque ela achou interessante para ver, mostrando. E realmente foi muito interessante, porque eu não vou lembrar o nome de todos os personagens da novela. O caminho cristã, católica, é um caminho que, de certa forma, pode ser entendido como o caminho de Guru Yoga. Então, nessa novela, por exemplo, teve um filho, na verdade, tinha uns 10 filhos, e um dos filhos era o filho preferido do pai. O pai era chamado Israel, e o filho era José. E os outros filhos tinham ciúmes dele, então eles, sem o pai saber, eles venderam ele para ser um escravo. Daí ele sofreu muito, ficou na cadeia, foi para Egito, foi abusado, torturado, trabalhou que nem um escravo, porque ele era um escravo, mas o tempo todo ele não perdeu a fé dele em Deus. Então ele, mesmo na cadeia, ele limpava a cadeia, ele ajudava os outros detentos, ele respeitava os guardas. Um dia eles deixaram a cela dele aberta, ele não fugiu. Então ele sempre rezava para Deus e ele se entregou para Deus e disse para Deus: você sabe que o Senhor está fazendo, eu tenho fé em você, esse é o meu caminho. Então, de certa forma, isso é nossa prática de Guru Yoga. De certa forma, não é nossa prática de Guru Yoga. Começamos treinando com a figura do Guru, mas com o tempo, a vida inteira toma a proporção de Guru Yoga. Tudo que acontece é o benção do Guru. É a oportunidade de aprender, de purificar karma, de crescer. Então, ele foi levando e a atitude dele era tão bom, a fé dele era tão puro que a Faraó ficou sabendo dele. E a Faraó teve um sonho de 7 vacas gordas saindo de um rio, e muito fartura, e depois 7 vacas famintos. E o Faraó contou o sonho dele para José. E o José, ele tinha uma certa intuição, uma certa clarividência. Ele falou para Faraó: este sonho significa que nós vamos ter 7 anos de abundância, de muitas chuvas, de uma boa colheita, seguido por 7 anos de seca e doença e, e, e fome. Daí o Faraó perguntou para ele o que ele deveria fazer. E o José falou: nós temos que estocar comida, remédio agora, para nós poder passar por esses 7 anos de escassez. Então, o Faraó, ele foi ganhando a confiança em José. Ele nomeou ele o governador de Egito. Então, ele realmente estocou
provisões suficientes para 7 anos, e veio 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de escassez. Só que o Egito não sofreu com a escassez. Então, a família dele, os irmãos que deram ele para ser escravo, estavam na Israel. E Israel estava passando por esses mesmos 7 anos de escassez, de seca, de doença. Eles ficaram sabendo que Egito tinha um governador muito iluminado, que tinha estocado provisões não só suficientes para todo o Egito, mas também para os países vizinhos. Então eles decidiram ir lá e pedir ajuda do governador, que era o irmão deles, que eles tinham vendido como escravo. Daí eles foram lá. Ele estava com a cabeça raspada, aquele estilo Egito, com maquiagem e tudo, e também tinha passado mais de 20 anos, eles não reconheceram ele. Mas eles imploraram ele para ajudar. Daí primeiro ele ficou muito revoltado com a presença deles, aborrecido, ressentido. Ele mandou os guardas do palácio, prender eles. Daí ele foi acalmando e foi se acalmando e foi pensando: o que eu vou fazer com esses irmãos que me venderam como escravo? Só tinha faltado um irmão, que era o irmão mais novo, que não sabia que ele foi vendido como escravo, porque ele era uma criança. Então ele mandou as guardas soltar os irmãos, só manteve uma na cela, e mandou eles ir para Israel e buscar o irmão mais novo e trazer ele de volta. Então eles foram lá e explicaram para seu pai o que tinha acontecido, e que um irmão ficou preso, eles tinham que trazer o irmão mais novo, e o governador do Egito soltaria o irmão mais velho se eles trouxeram o irmão mais novo. Então eles trouxeram o irmão mais novo e eles fizeram um banquete, soltaram o irmão mais velho, trataram muito bem o irmão mais novo, porque ele era inocente, e deu muitos grãos e presentes para eles e falaram que eles poderiam voltar para casa. Só dentro dos grãos eles esconderam uma taça de prata no saquinho do irmão mais novo. Então, quando eles estavam saindo, as guardas do palácio pararam eles e falaram que uma taça de prata tinha sumido do palácio e só poderia estar com eles. Então, eles falaram: não, não, ninguém pegou uma taça de prata. Se fosse assim, você poderia matar aquele que levou a taça, e o resto de nós viraria seus escravos, porque nós temos tanta confiança que ninguém pegou a taça. Então os guardas procuraram nas malas dos irmãos, e na mala do irmão mais novo encontraram a taça de prata. Daí eles prenderam o irmão mais novo na hora, e os outros irmãos foram implorando: por favor, me mata, me toma no lugar do meu irmão, mas por favor, não faça nada com nosso irmão. E o governador tinha armado um teste para ver se também eles sacrificariam mais um irmão para se salvar. E quando ele viu que eles tinham aprendido a lição, que eles estavam arrependidos de ter sacrificado um irmão para se salvar no passado, o coração dele amoleceu. Ele se revelou que ele era o irmão deles, que foi vendido para a escravidão. Daí os outros irmãos não acreditaram, e foram chorando, pedindo perdão, que eles eram culpados: por favor, nos perdoe. Ele falou para eles: vocês não fizeram nada de errado, vocês não precisam pedir perdão, porque era a mão de Deus guiando todos nós. Porque se vocês não tinham me vendido,
com o escravo que foi levado para o Egito, não teria tido essa oportunidade de ganhar a confiança do faraó e estocar provisões para esses 7 anos de escassez que vai salvar a nação do Egito, a nação de Israel e várias nações aqui vizinhos. Então ele falou, não tem culpa, tudo isso foi a mão de Deus nos guiando, vocês foram instrumentos de Deus, eu fui um instrumento de Deus. Daí quando eu estava assistindo isso, o tempo todo eu estava pensando, claro, eu vejo o mundo através da perspectiva budista, mas isso é a mesma coisa de Guru Yoga, que nós vemos tudo com a bênção do Guru. Coisas que parecem errados, sujos. Na verdade, se nós mantemos a visão pura, nós podemos ver que tudo isso é o jogo de karma. Tudo isso é perfeito, exatamente como precisa ser. Só nossa visão é muito limitada. E às vezes parece que coisa ruim está acontecendo conosco, sem motivo. E nós não sabemos, devido à nossa falta de experiência, falta de visão, transformar isso também em bênçãos do Guru, em Guru Yoga. Uma das coisas que me atraiu para o budismo é que o budismo explica tudo. Para mim foi difícil aceitar, há um Deus todo-poderoso que está manipulando as peças no tabuleiro como ele quer. Para mim foi muito fantástico, difícil de acreditar. Mas o Buda, ele explica de forma mais científica. Não, exatamente assim que acontece. Karma, causa e efeito. Para mim foi mais fácil de aceitar, mas isso não quer dizer que pessoas que têm fé em outras religiões que têm uma apresentação, uma perspectiva diferente, estão errados. Algumas pessoas não precisam responder essas perguntas, essas dúvidas. A fé deles é natural, é o suficiente. Não, é a vontade de Deus? Pronto, eu aceito. Entrega a minha vida para Deus, para Jesus Cristo, para Buda. Mas a finalidade, o resultado, se não é igual, é muito parecido. Então eu lembrei disso porque nós estamos terminando o livro do Rinpoche, Vida em Relação à Morte. É mais um exemplo de como o budismo explica exatamente todas as nossas dúvidas. Por que morremos? O que acontece depois da morte? Para onde nós vamos? Está tudo explicado para quem... Alguns dizem que o budismo é a manual das instruções de como funciona a vida e a morte. E realmente, este livro, Vida em Relação à Morte, é uma manual de como morrer, o que fazer com nossa mente, como guiar nossa mente pelo estado intermediário e como isso está relacionado à vida e ao que nós estamos fazendo agora. E agora nós estamos no último capítulo, que é a conclusão. Este ensinamento sobre a morte e o processo de morrer pode alcançar lugares muito profundos em nosso entendimento sobre a morte e a vida. Cada aspecto mais crucial está contido neste ensinamento. Você meramente precisa escutar com atenção, contemplar o significado e meditar até você alcança um nível de realização em sua mente. Para recapitular, não ignorar a impermanência. Vou repetir. Não ignorar a impermanência. Qualquer coisa que parece ser a prioridade
na sua vida, na verdade, é muito, muito efêmera. Ele vem e ele vai. Nada estável e confiável. Nós nascemos sozinhos e nuas. Enquanto nossa vida vai desdobrando, nós passamos por todos os tipos de experiências. Muitas necessidades, muitas posses, a perda de posses, sofrimento, choro, tentativas, fracassos, e no final, nos morremos. E de novo, nós morremos sozinhos e nuas, como crianças. Não importa, neste momento, se nós somos ricos ou pobres, conhecidos ou desconhecidos. A morte é o grande nivelador, o grande nivelador no sentido que todos somos iguais. Num cemitério, todos os cadáveres são parecidos. Nossas relações entre nós são como um encontro aleatório entre duas pessoas desconhecidas num estacionamento. Eles podem se olhar e acenar ou sorrir. É só isso entre eles. Eles partem e nunca mais vão se ver de novo. A vida é mais ou menos assim. É um momento, um encontro, uma passagem e depois passa. Se você realmente entende disso, não há tempo para brigar, não há tempo para discutir, não há tempo para prejudicar os outros. Quando você pensa num nível maior da humanidade, das nações, comunidades e individuais, não há tempo sobrando para nada mais do que apreciando as breves interações que nós temos com os outros. Nossas prioridades mundanas, às vezes, são engraçados. Em primeiro lugar, nós colocamos aquele que nós pensamos que nós queremos mais. E depois que alcançamos aquele, nos descobrimos que há mais desejos ainda e que, de fato, nossos desejos são insaciáveis. Pagando o empréstimo da casa, escrevendo um livro, fazendo nossa empresa crescer, organizando nossa aposentadoria, planejando uma grande viagem dos sonhos, coisas que são momentaneamente na nossa lista de prioridades, completamente consomem nosso tempo e energia. E de repente chegamos ao final da vida e nós olhamos para trás e nós questionamos qual foi o significado de tudo aquilo. É como alguém que viaja para um país estrangeiro e ele paga a passagem com a moeda daquele país. Ele está surpreendido a aprender que a moeda daquele país não pode ser trocado ou levado para outro país. Da mesma forma, nossas posses mundanas, nossas realizações aqui, não podem ser levados através do portal da morte. Nossas realizações mundanas.
Se nós confiamos nessas coisas mundanas, nós, de repente, vamos nos encontrar totalmente faminto e desprovidos. A única moeda que tem qualquer valor quando nos atravessamos a portal da morte são nossas realizações espirituais e ações positivas. É muito melhor desenvolver contentamento e apreciar tudo que nós temos no sentido mundano. Nosso tempo é muito precioso. Você não precisa esperar até o momento da morte para descobrir a sua natureza espiritual. Se você faça isso agora, você vai descobrir recursos de bondade e compaixão que você não sabia que você tinha. E a partir dessa mente da sabedoria intrínseca e compaixão, que você pode beneficiar os outros de verdade. Esse desenvolvimento espiritual começa com o compromisso de não prejudicar os outros. Então, por favor, sejam cuidadosos. Se coloquem no lugar dos outros. Assim você vai realizar quão destrutivo é uma ação que prejudica, machuca ou tira a vida de outro, até o menor inseto. Vida é vida, e cada ser quer viver. Se você vê os outros nesta luz, você vai fechar a porta para seu próprio sofrimento. Nossa mente é como um microscópio. Ele emanta tudo. Se você fica se autocriticando o tempo todo, eu sou tão pobre, eu não tenho altura suficiente, minha nariz é muito feio. E você concentrar toda a sua atenção nas suas falhas e problemas, eles vão ficar cada vez pior até você entrar em depressão. Em vez disso, pense: eu estou passando uma fase ruim, o que eu deveria fazer? Neste momento, pensem sobre o sofrimento dos outros e gerar compaixão. É muito importante realmente ver o sofrimento. Presta atenção para a pessoa que lhe atendeu na farmácia hoje, ou a pessoa que lhe atendeu no banco, cansado, irritado, ou um senhor idoso que está tendo dificuldade de andar na rua, ou uma criança chorando. Vê a profundidade do sofrimento deles. Assim, isso vai colocar seu próprio sofrimento em perspectiva. Outros também são doentes, sofrem com guerras, com fome, com morte. Compaixão é o desejo fervente que todos os seres, sem exceção, a partir do seu pior inimigo até seu melhor amigo, encontram liberdade de sofrimento. Começa treinando compaixão com as pessoas mais próximas de você. E depois pratica a estender essa compaixão para pessoas desconhecidas. E no último caso, no último instante, depois direciona sua intenção para a felicidade deles. Nós sabemos que a felicidade advém da virtude. Então deseja que qualquer felicidade que os outros têm, que advém do seu mérito do passado,
nunca seja diminuído ou perdido. E ao invés disso, pode sempre aumentar, até eles atingem o estado de felicidade e paz imutável. Este desejo para a felicidade dos outros é o significado de amor. Regozijando em qualquer medida de felicidade que os outros têm, traz uma alegria sem limites para a nossa própria vida. Sempre lembro de reconhecer a qualidade como um sonho da vida e reduza seu apego e aversão. Mantenha um coração aberto e bondoso em relação a todos os seres. Seja amoroso e compassiva, não importa o que os outros fazem com você. Não vai importar tanto quando você percebe que tudo é como um sonho. Mantém uma intenção positiva, ao mesmo tempo reconhecendo o sonho. Isso é o ponto-chave, o ponto essencial, a verdadeira caminho espiritual. Se você usa roupas, mantas de ordenado, monge, monja, raspa sua cabeça, reze ajoelhado todo dia, mas ao mesmo tempo você está se tornando uma pessoa mais raivoso, mais orgulhoso, difícil de lidar. Você não está praticando de forma correta. Você precisa praticar a essência, que é o amor e compaixão sem autointeresse. E depois, tenta ajudar os outros dentro de sua capacidade, usando todos os seus recursos de corpo, fala e mente. Este é o método. Não importa se você é cristã, hindu, judeu, budista, muçulmano. Amor e compaixão é o mesmo. Assim, nós vamos ganhar a vitória sobre nossas falhas e confusão, que vai nos levar para a vitória sobre a morte. Meu desejo para cada um de vocês é que vocês atingem todas as qualidades de compaixão e sabedoria e realiza o estado além da morte, que chamamos iluminação.